Caio, o que significa ser um médium? Depende da concepção, porque se você estiver falando, por exemplo, do espiritismo kardecista, o médium é aquele que é mais suscetível a falas ou a percepções ou a sensibilidades dos espíritos. Aí tem uma variação grande de modos de ser, de acordo com as descrições. Mas o médium, por natureza, é uma mídia, por isso que o nome é médium. Toda mídia é um médium. Eu estou me utilizando aqui de uma mediação digital, eletrônica, mediúnica. Só que ninguém tem que ter uma capacidade especial. Do outro lado, basta ter um celular com uma internet e a mediação está feita. Esse é o meio, é a mídia. Como, por exemplo, anjo significa mensageiro, que é uma mídia, é um médium, é quem traz uma mensagem. Então, no espiritismo kardecista, é que supostamente a invocação ou a comunicação vem de algum falecido, seja da família, de acordo com a necessidade das pessoas que procuram esse tipo de ajuda ou de contato, e a maioria vai por saudade, por indefinição afetiva, ou por sentimento de dívida, e aí vão e fazem o possível para saber quando é saudade, é aquela coisa de ver se eu consigo ouvir, saber se a pessoa está bem, se foi para o céu, se está em paz, ou se está num bom lugar, aí procuram um médium, ou para mandar uma mensagem e tudo mais, como se essa comunicação com quem já morreu fosse algo factual e possível. A Bíblia diz que em favor dos vivos não se consultam os mortos. Isso é explícito e a Escritura é muito clara quando diz para ninguém usar esse tipo de objetivo midiático, espiritual, da invocação dos mortos. Porque na intenção de invocar mortos, muitas vezes, na maioria das vezes, ouve-se a paranormalidade do médium, porque existe uma quantidade imensa de médiuns que são apenas paranormais. E sem religião, sem doutrinação, sem nada, eles teriam a mesma capacidade paranormal de ler o pensamento. Então você vai angustiada, angustiado, para um lugar mediúnico, não quero sair dando nomes, com essa vontade. Para um médium, o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento gritam. O indivíduo escaneia. Ele tem a capacidade, muitos deles, de ler a mente de um monte de gente, de discernir sentimentos e emoções. Compreende a priori a razão da pessoa estar ali. E a própria pessoa, sem desejar, já projeta a imagem de quem foram buscar, invocar, já projetam a sua ansiedade, qual é o tema da angústia, já projetam para o outro inconscientemente. Não tem malversação de coisa alguma, é tudo na pureza, tudo na vontade de consolação. Então, muitas vezes, o fenômeno da mediunidade não passa de um fenômeno de paranormalidade, muitas vezes. E tem muita gente que vai e que praticamente já oferece
ao médium que também muitas vezes está inconsciente em relação ao processo, está num estado de transe, e é a paranormalidade dele que lê, que escaneia, e ele fala. E até uma defesa dele, o processo inconsciente, porque ele está ali com sinceridade querendo ajudar as pessoas. Então, tem uma grande quantidade de médiuns que de fato fazem o trabalho de um paranormal, de uma paranormal, que a gente conhece. Eu conheço, por exemplo, uma quantidade grande de paranormais na Europa, nos Estados Unidos, ou em Israel, em vários lugares, que não tem nada a ver com religião, nem com qualquer outra coisa, eles têm apenas uma crença que é mais ou menos espalhada entre os povos da terra, conforme a gente vê no próprio Evangelho, quando Jesus pergunta quem dizem as multidões que eu sou, todas as respostas foram de natureza praticamente reencarnacionistas. E exceto a de João Batista, que tinha acabado de morrer. Aí, nesse caso, quando disseram, uns dizem que tu és João Batista, sendo que Jesus foi contemporâneo dele, João Batista tinha acabado de morrer, então, nesse caso, não seria uma reencarnação, mas uma imanência do espírito de João Batista também em Jesus, ou do espírito de Elias, a quem João Batista era, do ponto de vista das características de personalidade, com o qual ele era identificado. Então, você vê isso até no Evangelho, as outras coisas são tu és Jeremias, tu és Elias, tu és João Batista, tu és algum dos profetas que ressuscitou dos mortos ou que te possuiu. Então essa é uma ideia que está generalizada entre as nações. As pessoas creem naturalmente em mediunidade há muito tempo, em tribos, em povos mais antigos e relacionadamente aos ancestrais, aos que partiram. E no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala de como isso é tão impregnado na cultura humana que lá na igreja de Corinto havia inclusive algumas pessoas que estavam se batizando em favor dos mortos, dos parentes que tinham morrido, e essas pessoas diziam, meu Deus, eles morreram antes de ouvirem o Evangelho, então eu vou me batizar por ele, porque onde quer que ele esteja, o meu batismo vai fazer uma diferença. E Paulo, obviamente, que desmonta essa construção de maneira muito meiga, muito calma, muito não agressiva, apenas esclarecendo, porque quem quer que tenha conhecimento da alma humana e de como as pessoas funcionam, entende que é mais ou menos natural essa expectativa de um contato, de saber, de informar, de falar com aqueles que já foram. Mas, deixa eu te dizer com todo amor, com todo respeito, não há uma fundamentação na Bíblia toda, muito menos no Novo Testamento, que nos estimule a invocar os mortos. O Velho Testamento, não só na lei de Moisés, que é forte, diz, não haverá entre vós nem necromante, nem adivinho, nem quem consulte os mortos, porque isso é abominação ao Senhor. Entre vocês não haverá esse tipo de prática. Foi o que Moisés disse ao povo de Israel ao pé do Monte Sinai e na viagem de 40 anos pelo deserto. Isso foi repetido algumas vezes. Por quê? Eles estavam saindo de uma cultura reencarnacionista no Egito, estavam entrando numa multidão de cidades independentes
dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, dos girgazeus, enfim, que eram todas culturas reencarnacionistas. Então Moisés preparou esse povo para a entrada lá, dizendo: não absorvam isso. E um dos grandes problemas que você vê no resto da narrativa bíblica, especialmente quando você chega em Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo, já no final do segundo livro, você vê que Samuel tinha morrido, Saul se sentiu desamparado e procurou uma pitonisa, que era uma médium, numa pequena cidade de Israel chamada Endor, naqueles dias, que era praticamente uma vila. E ele sabia que lá tinha uma médium. E ele foi fazer contato, foi buscar falar com Samuel, que estava morto. Esse é um dos textos que os que creem em mediunidade em relação aos mortos, nele mais se aplicam e se apegam. Porque quando ele pediu isso à pitonisa, e a pitonisa tinha uma capacidade paranormal tão grande, que conquanto Saul tenha ido totalmente disfarçado, porque ele mesmo, Saul, tinha mandado banir, exilar e tirar de Israel todas as pessoas que tivessem algum tipo de comprometimento com invocação de mortos, com mediunidade, com adivinhação. Ele tinha feito isto, de modo que muita gente dessas invocações de mortos tinham sido banidos de Israel. E a pitonisa tinha pavor de Saul. Todos tinham. Era como se todas as pessoas de um estado que invocassem mortos fossem de repente banidas. Mas lá era uma teocracia, não era uma democracia. Numa teocracia, uma das desvantagens horríveis de uma teocracia é que qualquer um pode falar em nome de Deus e se tornar um déspota, impondo qualquer coisa, seja impondo uma religião, como Constantino fez, seja impondo praticamente uma forma de doutrinação, de compreensão, ou uma negação que se transforma numa imposição feita cujos resultados não só botam a pessoa na ilegalidade, mas na postura de perseguido, como tinha lá acontecido. Então, voltando ao segundo livro de Samuel, a pitonisa estava apavorada com qualquer coisa, consulta e pedido que viesse da parte de Saul. Saul então se disfarçou e foi lá todo vestido de outra coisa e pediu a ela para invocar um espírito para ele. E quando ela percebeu que quem estava falando com ela e ela tinha essa capacidade era de fato Saul, a quem ela nunca tinha encontrado, ela só sabia de ouvir falar que era o rei de Israel, e as pessoas não viam a cara do rei com facilidade naquele tempo, mas ela atravessou o disfarce e viu e disse: você quer me matar, me destruir, eu não vou fazer isso. E Saul então diz: faça, não vai lhe acontecer nada, mas eu preciso invocar, falar com essa pessoa. E ela fez lá as movimentações de invocação dela, e aí ela começou a descrever um ente que estava subindo da terra para o céu, da terra para o céu, do terra para o plano do contato humano, é porque para os judeus a vida acabava no Seol, na sepultura, e era ali, o Seol, o lugar da morte, assim como para os gregos era o Hades, para os judeus era o Seol. E aí no Seol, aqueles que ali caíam,
entravam em estado de sono, até o último dia, quando seriam ressuscitados. Isso era o que havia na teologia de Israel, na conclusão. Isso não está escrito em lugar nenhum no Velho Testamento, exceto em pequenas passagens, como em Daniel, então ressuscitarão nos últimos dias. Mas Jesus atualiza tudo isso. Jesus diz, olha, quem crê em mim já é habitado pela eternidade. Disse a alguém que não podia ter condições morais de ouvir o que ouviu, mas Jesus disse ao malfeitor arrependido, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, o que não seria verdade do ponto de vista de uma doutrinação em geral daqueles que invocam os mortos porque também creem na reencarnação. Então, no Evangelho não existe esse tipo de doutrinação, nem da parte dos apóstolos, sobre a volta de um indivíduo, ou sobre a possibilidade de chamá-lo e ele vir. Você não vê Jesus invocando ninguém. Aparece para ele, no Monte da Transfiguração, algumas figuras importantes, como Moisés e Elias. Para nós, na leitura bíblica, Moisés morreu em Moabe, numa daquelas regiões onde hoje é a Jordânia, e foi sepultado secretamente. Isso é o que está na narrativa bíblica, e que ninguém sabia o lugar do seu sepultamento. Na literatura judaica paralela, tem a Assunção de Moisés, que você lê sobre isso, um pedacinho em Judas, no capítulo único, no verso 10, quando diz que o próprio, ou no verso 9, que o próprio arcanjo Miguel, quando disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não ousou dizer a Satanás nada que caracterizasse um xingamento, um juízo infamatório. Antes disse que o Senhor te repreenda, Satanás. E no contexto da literatura judaica, não canônica, mas que foi a grande modeladora doutrinária do pensamento do judaísmo, se baseou bastante na literatura paralela desenvolvida pelos judeus no curso dos anos. É aí que você encontra espaço para a ideia de reencarnação em alguns lugares, ou da manifestação de entes que já foram, ou narrativas como a de Moisés, que na Bíblia não está dito a história do arcanjo Miguel disputando com Satanás, mas na literatura paralela estava, e Judas se serve dessa porção dessa literatura paralela, que ele obviamente cria que era completamente genuína e verdadeira, como acontece com o livro de Enoque, que também é citado, e algumas dessas literaturas que não estavam naquele cânon sagrado dos judeus, mas ele se utiliza disso. Então Moisés era uma pessoa morta, mas que, de acordo com o judaísmo e com a crença geral, tinha sido levada para os céus. Não exatamente como aconteceu com Elias, que foi o outro que esteve com Jesus na transfiguração. Moisés, que foi levado, que foi assunto aos céus depois de morrer, e Elias, que não viu a morte, foi levado naquele aparato de fogo, que são chamadas de carruagens de fogo, mas era um aparato extraterrestre que levou Elias, e havia testemunhas. Os discípulos dos profetas da região da planície do Jordão, naquela região fronteiriça a Jericó e as montanhas de Moabe, por ali, aquele grupo dos discípulos dos profetas viu, e Eliseu, que era o seguidor, o discípulo e o servo de
Elias viu e Elias jogou para ele a sua capa, que era uma simbolização da autoridade que estivera sobre Elias e que ele transferia para Eliseu. Essas duas figuras, Elias e Eliseu, que são as figuras que foram transcendidas de maneira extraordinária. Um outro foi Enoque, mas não aparece lá na transfiguração. Moisés e Elias é que tinham aquela importância de natureza reformadora em Israel. Então, a grande mensagem ali é de que Moisés, que tinha sido o grande reformador há mais de 1,5 milênio atrás, fazia muito tempo, tinha trazido aquela lei pela qual Israel viveu e que era também insuportável, e acabou sendo construída em volta dela uma montanha de relativizações doutrinárias e teológicas. E, de outro lado, estava Elias, que nunca escreveu nada, era totalmente diferente. A única coisa que ele pedia era lealdade ao Deus de Israel, a lealdade a Javé. Era a proposição do monoteísmo radical, no meio de um povo que estava cheio de adoração a Baal, a Astarote, a Moloque, a outros deuses dos povos daqueles dias. E ele diz, olha, e Baal era o campeão de audiência. E ele chega e diz, olha, vocês têm que decidir a quem vocês vão seguir. Se o Senhor, se o Deus único e verdadeiro que vocês aprenderam é Deus, então sigam-no. Se é Baal, sigam a Baal. Mas o que é inadmissível é vocês fazerem um sincretismo e acharem que dá para ver uma conciliação entre o Deus de Israel e o Deus dos cananeus, que é Baal, uma divindade das fertilidades e que se envolvia também nos excessos sexuais, em várias outras coisas. Então, e Elias foi um reformador desse tempo, ele enfrentou tudo isso, ele deu uma desconstruída nisto, e ele foi bem sucedido no que fez. Então virou uma referência, eram 2 parâmetros de grandes reformas, e que estão falando com Jesus, na transfiguração, acerca da partida de Jesus que aconteceria quando ele chegasse em Jerusalém e que culminaria com a ressurreição dos mortos e depois com a ascensão dele aos céus. Essa era a conversa. Era Moisés afirmando Jesus como aquele sobre quem ele tinha falado. Ele falou algumas vezes, e em Deuteronômio ele falou muito explicitamente. Quando ele disse, olha, o que eu trouxe a vocês é relativo. É relativo, está escrito aqui na tua Bíblia, em Deuteronômio, é relativo. Porque vem depois de mim um outro, muito maior do que eu. Ele quase que usou a mesma expressão de João Batista, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele disse, virá um outro muito maior do que eu, e ele é que ensinará. E fiquem atentos, para que vocês o discernam quando ele chegar. Então Moisés anunciava o Cristo quase 1.700 anos, 1.500 anos antes de Jesus aparecer. Ele já disse, olha, o que eu estou dando a vocês é um paliativo circunstancial. Mas não sou eu que sei a revelação absoluta de Deus. Chegará alguém que vai ensinar vocês. Esse alguém chegou. E o povo de Israel continuou matando em nome de Moisés e praticando aquilo que Moisés não faria. Moisés iria se curvar quando ele visse aquela graça, aquele amor. Ele iria dizer, chegou aquele que eu só via palidamente à distância, como um arquétipo, como uma esperança,
como quem vê através de um espelho opaco, mas agora eu vejo nitidamente. Agora eu conheço como eu também sou conhecido. E Elias, a mesma coisa. Então não era uma sessão espírita, porque você não vê Jesus resolvendo esse problema com ninguém. Quanta gente chegou a ele e disse: eu tenho um parente que morreu. E você não vê em momento nenhum Jesus dizendo: não, não fique tranquila, eu vou falar com ele. Aí depois voltava e dizia: olha, eu falei, ele está muito bem, falou para você se acalmar. Porque ou ele ressuscitava o morto, era a única forma. Você não vê Jesus invocando o morto. Você vê Jesus ressuscitando mortos. Porque o negócio de Jesus é com ressurreição, não com reencarnação. Então, ele ressuscita mortos. Quando ele não ressuscita, ele consola os angustiados, os aflitos. Ele traz a palavra da vida eterna, a palavra da transcendência, a palavra do amor de Deus. É assim que é no Evangelho. Por outro lado, você não vê Jesus implicando com esse tema. Tinha muita gente, não era pouca não. Você veja em Mateus 16 que quando ele pergunta aos discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? Todas as alternativas eram, de certo modo, reencarnacionistas. Porque aquele povo que o seguia tinha uma compreensão escatológica bastante encarnacionista. Por isso, as respostas do povo pressupunham reencarnação de profetas em Jesus. E o que é que ele disse? Você não vê, conquanto ele não praticasse isso, não ensinasse implicitamente, por inferência, o que eu estou dizendo a vocês, e por gestos, e por modos, o que eu estou ensinando aqui a vocês. No entanto, você não vê ataque dele, como a gente vê entre os religiosos, a gente viu depois. Os judeus antes, quando tinham um rei, ou tinha um sacerdote, um sacerdócio, ou mesmo um profeta que carregava aquele zelo da lei de Moisés no coração, havia um incremento de perseguição aos médiuns, aos adivinhos, a essas pessoas. Mas não é isso que Jesus pratica. E não faltou convívio de Jesus com pessoas que estavam vindo a ele buscar cura, buscar ressurreição, purificação de lepras, visão, audição, desembaraçamento da língua presa no mutismo, ou na gagueira, ou em qualquer outra situação, curas variadas, pernas atrofiadas, mãos atrofiadas que se desatrofiaram na hora, pernas fininhas que engrossaram na hora, coisas que se completaram na vida da pessoa, na necessidade física, psicológica e emocional, na hora. Mas você em momento algum o vê dizendo: vamos invocar o teu filho, ou o teu marido, ou qualquer outra coisa, deixa eu te dar uma palavra de consolação que venha direto da boca dessa pessoa. Isso não existe em Jesus. Se ele não ressuscita, ele consola, ele fala da vida eterna, ele fala que a pessoa já carrega a eternidade no coração, já é habitado por ela. Não tenha medo, é a expressão que ele mais usa nesse sentido consolador, é não ter mais, não tenham medo, vocês têm pouca fé. E ele vai ensinando a destinação depois da morte das pessoas, e ele não inclui nessa destinação nenhum tipo de estado de vagamento aqui numa determinada atmosfera espiritual, onde o contato para lá e para cá ainda é possível. Não existe um resquício disso no Evangelho. Mas também não existe briga, não existe ataque.
Por isso você me pergunta aqui e eu respondo, como eu respondo para todo mundo. Mas você não me vê chegando, e especialmente nos últimos 35 anos, puxando o assunto. Eu tenho livros, 2 livros antigos. Um eu escrevi em 77, o outro, se eu não estou enganado, aconteceu em 78, 79. E de lá para cá, eu pessoalmente não puxei o assunto com ninguém, só quando as pessoas me perguntam, com todo respeito e educação e carinho e amor, eu digo o que o Evangelho ensina. E o que Jesus disse sem atacar nada, mas ele deixou implícito qual era o caminho dele. Ele disse: tome cuidado para que pela sua maldade você não se sentencie à experiência do inferno. E não há como negar que Jesus falou isso. Há a pergunta, quando Jesus fala de inferno, do que ele está falando? O que é de fato o inferno? Essa é uma pergunta pertinente, porque a maioria das pessoas tem um inferno criado por Dante na cabeça, ou tem um inferno que é herança do Tártaros, dos gregos, tem infernos que decorrem das culturas escatológicas dos povos. Mas Jesus não tinha esse pensamento. E o inferno para ele deu também, mostrou para um povo que não poderia entender o conceito de espaço-tempo, diferente da atemporalidade, mas ele ensina o princípio, em alguns lugares, e afirma o destino. Como quando, eu já falei do malfeitor ao lado dele na cruz, que ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, pulando o que seria uma doutrinação reencarnacionista, porque um cara que tivesse feito mal, como ele fez a vida toda, não iria para o paraíso. Ia ter que reencarnar algumas vezes para pagar, para se purgar, para se purificar, para então ir para o paraíso. Essa coisa de hoje mesmo tu estarás é anti-reencarnacionista, é anti esse princípio, é contrário, porque um malfeitor pode ser perdoado instantaneamente, porque se arrependeu profundamente e no mesmo dia se partir estar no reino dos céus, embora para todo mundo aqui ele tenha sido só morto por maus feitos. Uma coisa é a lei do Estado, outra coisa é a lei da graça. E a do Estado tem que ser cumprida com justiça, e a lei da graça pertence só a Deus e a homem nenhum. Mas aquele que disse: hoje mesmo estarás comigo, é quem tem autoridade de dizer quem estará com ele e quem não estará com ele. Como ele disse, declarando o inferno: eu nunca vos conheci, não sei quem vocês são. Vocês que conheceram o meu nome, mas não praticaram o Evangelho, vão viver sem Deus, vão experimentar a ausência de Deus como experiência existencial, não no espaço-tempo, mas naquilo que ele definia como vida eterna e que não dava para explicar naquele tempo, que era a temporalidade, que era a existência paralela ao espaço-tempo, onde a experiência da existencialidade de qualquer coisa é como se alguém tivesse tido a experiência longa da consciência que, por fim, tomou conta do indivíduo. Mas não é assim que Jesus, de fato, propõe, quando ele dá várias dicas da atemporalidade da relação de Deus com os homens, dizendo que ele não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem, e ele usa um tempo verbal na Escritura para fazer essa inferência toda que muda tudo. E ele estava falando acerca de ressurreição. A pergunta foi essa. Então, para Jesus, esse era um conceito que ele não batia, como ele batia nos fariseus,
ele bateu mesmo, foi na hipocrisia, que para ele era a maior de todas as heresias, a maior de todas as apostasias. Era você supostamente saber a verdade e viver mentirosamente na sua vida pessoal contra ela. Foi a isso que ele enfrentou veementemente, mais do que tudo. Mas você não vê uma palavra dele sendo destinada aos médiuns, aos adivinhos que havia em Israel. Você já encontra depois, no Atos dos Apóstolos, alguns médiuns ou mágicos ou paranormais querendo enganar as pessoas usando o nome de Jesus ou o poder do Espírito Santo serem desmascaradas por Pedro, por Paulo. Você vê narrativas desse gênero, mas você não vê que isso é utópico de acusação, não chegam com esse tipo de enfrentamento como depois os judeus antes tinham feito e depois o cristianismo veio a fazer, e queimar pessoas por suspeições, às vezes totalmente marotas e perversas, de modo que esse não é um tema para a gente ficar puxando conversa nem briga com ninguém. Eu, por exemplo, faz muitos anos que eu não tento provar ninguém acerca da mediunidade, e eu tenho 1000 outros argumentos hoje em dia de natureza, inclusive científica. Os próprios médiuns hoje, os cultos, os intelectuais da mediunidade, estão começando a tratar o fenômeno da mediunidade como uma experiência de natureza quântica. E até os fenômenos tidos como reencarnação estão sendo olhados a partir de uma outra perspectiva científica. E daqui a mais alguns anos, a própria ideia de reencarnação terá sido alterada pela ciência sem que as pessoas percebam, porque as evidências que estão aparecendo são muito fortes e poderosas. Eu, todavia, não faço disso um tema. Eu prego o Evangelho. A grande maioria das pessoas que me ouvem, por aí afora, no mundo, de um modo geral, são pessoas que têm convicções mediúnicas. São católicas com convicção mediúnicas. Ou são de qualquer outro grupo, menos o grupo protestante ou evangélico, praticamente todos têm convicção mediúnica. Os evangélicos, e especialmente nos últimos 40 anos, é que partiram no início para uma guerra campal. Invadiam centros espíritas, casas de cultos de natureza afrodescendente, de matriz africana, e quebravam e faziam aquilo que esse tal de Israel de Deus tem feito em algumas comunidades do Rio, invadindo os outros grupos com desrespeito em nome dos pastores perversos, dos pastores milicianos, dos pastores sustentados também pelo tráfico, que tem aos montes em vários lugares. E aí eles cumprem esse papel de praticar a violência, de expulsar essas pessoas das comunidades dirigidas por eles, sejam milicianos ou traficantes, em favor dos seus pastores, que são os beneficiários, inclusive, do dinheiro que recebem e agora ficam sem concorrência para entrar avassaladoramente dominando todo mundo. Então, a mediunidade, assim, de uma maneira muito simplificada, porque eu só respondi porque estão aqui me perguntando, não é um princípio do Evangelho, não é, ao contrário. Todas as inferências do Evangelho negam a reencarnação. O próprio João Batista, quando perguntado, és tu Elias? Ele disse, não, não sou. Porque era uma pergunta reencarnacionista. E aí ele sabia que ele tinha sido enviado como um Elias.
no espírito e poder de Elias, é carregando os conteúdos e carregando as virtudes de enfrentamento reformador que Elias carregou, e João Batista também. É assim que ele diz: não, eu não sou a pessoa de Elias. Eu apenas fui enviado no espírito e no poder com o qual ele foi enviado. E eu estou aqui para ser esse porta-voz que prepara os caminhos do Senhor, mas eu não sou Elias. E Jesus também, em momento algum, quando disseram: é Jeremias, é Elias, é um dos profetas, é Moisés, é isso e aquilo, ele, não. Quem vocês dizem que eu sou? Ah, tu és o Cristo, Pedro disse, o Filho do Deus vivo, e ele disse: bem-aventurado tu és. Não são bem-aventurados todos os outros que especularam, mas tu chegaste a uma conclusão que a mente humana naturalmente não chega a menos que receba uma revelação. E foi assim que os apóstolos praticaram. Eles não saíam provocando, entrando nos lugares, atiçando onça com vara curta, sendo deselegantes. Eles eram intrépidos quando havia necessidade de definir coisas, mas nunca como proposição, como pauta, como causa e razão da pregação do Evangelho. Por outro lado, não existe essa proposta de enfrentamento. Então, eu não creio em mediunidade. Eu tenho explicação para a grande maioria dos fenômenos descritos como mediúnicos e até sobre aqueles que a maioria das pessoas não tem nenhuma explicação, mas usando os critérios da mecânica quântica e da capacidade mental de captação das energias residuais e psíquicas, essas sim, que dependendo da crise na qual a pessoa morreu, especialmente, desculpem, foi um telefonema que entrou aqui, especialmente se a pessoa morreu no meio de muita agonia, de sofrimentos, ela deixa um resíduo psíquico que explica os fenômenos das casas mal assombradas, dos fantasmas, disso tudo, e que pessoas mais evoluídas no processo já entenderam que são resíduos psíquicos, não é o morto mesmo que está ali, é apenas a repetição, é o teaser da agonia rodando, 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 rodando. E tem uma quantidade enorme, como por exemplo, há uma menina na Índia que se tornou um exemplo irrefutável de reencarnação e de mediunidade, e que era uma menina que nasceu se dizendo esposa de um homem que ainda vivia e mãe de crianças que estavam vivas numa outra cidade da Índia, e ela já era uma garotinha aí de 8, 9, 10 anos, informando isso, dando o lugar, o endereço e tudo, e depois de muita insistência, os pais a levaram lá, e ela saiu chamando todo mundo pelo nome, virou para o chefe da família já casado, com outros filhos, e disse: você é o fulano, você foi meu marido, eu sou a fulana que morri, assim, assim, assim. E aí ficou todo mundo em choque, isso virou uma prova irrefutável da reencarnação. Mas, meu Deus, tem várias outras possibilidades de explicação desse fenômeno que não seja a reencarnação. Vários. E eu não estou aqui para sair desfiando esses fenômenos e essas explicações agora. Eu quero só que você saiba que ninguém está encurralado diante de um fenômeno desse quanto a ter que fazer essa admissão. Existem várias outras percepções de natureza científica e empírica a respeito disso. Mas transformar isso num cavalo de batalha não é sábio, não é sensato, não é a prática natural do amor no Evangelho. Aliás, você não vê Jesus se aproximando de ninguém tendo que fazer negações. Leia os Evangelhos, os 4 Evangelhos. Leia de lá para cá, daqui para lá.
Veja onde Jesus tomou a iniciativa de tentar desfazer uma convicção, tenha sido ela religiosa, supersticiosa ou de natureza cultural. Você só vê ele falar isso com os discípulos, desconstruir coisas, por exemplo, no mundo político. Quando os discípulos acharam que quem fosse o maior no meio daquele grupo deles seria dominador, como se fosse um governador, como se fosse um Pilatos do bem, um César do bem. Foi por isso que Tiago e João, como eu falei semana passada, e a mãe pediram para um sentar à direita, o outro sentar à esquerda, na grande manifestação do reino de Deus. E foi que Jesus disse: não é assim com vocês, como acontece com os povos e os governantes e os governadores e as autoridades, aonde o maior define a vida do menor. Não, entre vocês o maior é o oposto do mundo. Quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva a todos. Não aquele que se exalte sobre todos, mas o que mais sirva. É o que é maior diante de Deus. É quem não procura glória para si mesmo e serve com amor. Isso ele enfrentou. Como ele enfrentou a mentira, não foi nem a teologia dos fariseus, foi a mentira comportamental dos fariseus que colocavam fardos e fardos e fardos, como já dizia o profeta Isaías, preceito e mais preceito, mandamento sobre mandamento, estatuto e mais estatuto, de tal modo que ficava impossível para as pessoas viverem qualquer vida saudável no meio de tanta obrigação, angústia e culpa, se a pessoa não cumprisse. Então, essa é a grande luta de enfrentamento público de Jesus, é contra esse espírito. Hoje em dia seria contra o que os evangélicos fazem. Deixa eu te dizer com toda a ousadia, mas hoje em dia, não seriam os budistas os que seriam enfrentados por Jesus. Ele conviveria, conversaria, logo depois o amor dele seria tão impregnante, a graça dele tão extravasante, o sorriso dele tão escancarado, bonito, sublime, a compaixão dele tão nitidamente expressa, com dor, com lágrima, com a tristeza infinita de ver as pessoas como ovelhas sem pastor, perdidas, sem saber o caminho, apostando em coisas diferentes. E ele só vai dizendo: olha, andem comigo, olhem o que eu estou ensinando, pratiquem isso. Quem ama meu Pai, pratica a minha palavra. Se vocês amam a Deus, pratiquem o Evangelho que eu estou trazendo e ensinando. É assim que ele fala com o mundo. E ele cura sem perguntar a fé, a crença, a doutrina, o dogma, sem sair dizendo qualquer coisa a esse respeito depois. Ele cura alguém, mas ele não pergunta pela doutrina anterior da pessoa. Ele só diz, naquele caso de João 5, do paralítico, ele diz: olha, que tu já estás curado, agora vai e não peques para que não te suceda coisa pior. Significando dizer que o cara tinha desenvolvido uma paralisia que era psicossomática, decorria de muita culpa acumulada durante décadas, e o indivíduo entrou num processo provavelmente histérico de paralisia, como no passado acontecia muito, especialmente paralisia das pernas. E depois de um tempo a atrofia é tão radical que a pessoa fica paralítica definitivamente mesmo, atrofia tudo. E ele foi e levantou aquele homem e disse: olha, não entres mais no que você fazia antes, não peques mais. E o cara sabia a que ele estava se referindo, para que não aconteça coisa pior, porque isso pode ter volta, alimentada pelo pecado. Ou ele diz à mulher
tinha sido apanhado em flagrante adultério, nem eu tampouco te condeno. Agora vai, não peques mais. Para de adulterar. Isso, você foi salva da morte hoje. Mas de uma próxima vez, esses caras têm gana em matar mulher adúltera. Faz parte da doença, da tara deles. Não se coloque mais à disposição da insanidade religiosa de ninguém. Não peques mais. E ele chamou adultério de pecado, porque é uma traição contra a consciência do outro e contra a própria consciência de quem pratica. Fora isso, você só vê a advertência dele, você não vê a samaritana que já tinha casado 5 vezes, agora estava vivendo com um cara, tinha um caso, ele chamou o cara de teu marido. Aí ela disse, não é, eu não sou casada. Já foi. Ele disse, você já foi oficialmente casada 5 vezes, esse cara agora é um caso. Mas ele não vive contigo, não come contigo, não parte o pão contigo, é teu marido. Chama ele aqui para mim, para ele ouvir a mesma coisa que eu te disse. E aí vieram todos os homens da cidade. Fora isso, você não vê Jesus dizendo para a samaritana qualquer outra coisa. Ele sabia que o problema dela era sede. E quando ela encontrasse aquela solução da água da vida, ela nunca mais iria tentar beber daquela água no peito de algum homem, numa paixão passageira que acaba iludindo muito a gente. O apaixonado entra naquele surto de satisfação temporária até que as brigas comecem, ou até que a química cerebral vá diminuindo e dura de 1 ano e meio até 4 anos no máximo, essa química estimulante, e a pessoa cai na real e vê que não havia amor ali, só paixão carnal, e desiste, vai embora, e, enfim, tomam caminhos distintos. Aqui está dizendo que vai acabar em 25 segundos. Então, infelizmente, eu vou ter que terminar, tá bom? Tenho mais 15 segundos para terminar. Então, amanhã eu espero todo mundo no Papo de Graça ao meio-dia. E Deus abençoe você. Fique com Jesus. Tchau, querido.